Boa tarde, senhora presidente, mais uma vez, senhoras vereadores, senhores vereadores, a quem nos acompanha aqui no plenário, pelas redes sociais, boa tarde à imprensa. Na última sessão, nós tivemos uma fala bastante preocupante a respeito da saúde aqui no município, e também vou falar a respeito desse tema, que eu trouxe algumas informações que eu acredito que seja bastante importante. O vereador Adriano não está aqui hoje, mas ele estando ou não, eu ia fazer essa abertura de forma igual, que não é rebater a palavra dele, que eu tenho certeza que ele não fez para causar preocupação e confusão na cabeça dos munícipes, mas, às vezes, nós pegamos algumas informações e, quando elas são muito estranhas, a gente deveria primeiro checar esses números, checar essas informações, para depois falar. Porque, às vezes, a gente acaba causando um tumulto desnecessário. E eu vou falar aqui o porquê. Primeiro, eu pediria que o Johnny colocasse na tela. Nós vamos falar ali a respeito da entrega de exames, da requisição para fazer os exames. O que aconteceu nessas filas que tiveram no posto central e em diversos outros postos de saúde na cidade na sexta-feira passada? Todas essas pessoas foram lá para pegar a sua requisição para a realização de exames laboratoriais. Não era para exames de especialidade e não era para consulta. É diferente. Então, a fila de exames de laboratório foram zeradas, foram contratados 34 mil exames, e quando o secretário falou esse número 34 é espantoso, eu fui perguntar para ele se é 34 mil mesmo, e de fato é 34 mil exames de laboratório. Então, hoje, não vou dizer hoje, mas na sexta-feira, todas as pessoas que foram pegar os seus exames saíram com as suas requisições. Repito, exames de laboratório. Outros exames de especialidade e consultas, que foi o tema da palavra do vereador Chicão, portanto, não tendo nada a ver com estas filas, causou uma situação de desconforto entre as pessoas que disseram, mas eu fui lá e não tinha exame, eu fui lá e não tinha consulta. Eram coisas diferentes, é importante que a gente esclareça isso. Quero falar aqui também, então, agora sobre esses números de exames de especialidades e de consultas. Falando aqui sobre oncologia. 307 pessoas estão na fila. Esse número causa uma estranheza, é assustador. O que isso quer dizer? Hoje, não esse número na segunda-feira, que era 307, mas hoje, quinta-feira, são 309 pacientes, contudo, todos eles estão tendo algum tipo de acompanhamento. Somente 7 pacientes que não fizeram a primeira consulta, sendo que destes 7, apenas um é aqui de São Bento do Sul. Por quê? Porque a oncologia ali, ele é do sistema Unacom, que é uma referência regional aqui. Então, não são só pacientes de São Bento do Sul. Repito, de São Bento do Sul, apenas uma pessoa falta fazer a sua consulta, e ela não fez ainda, porque está sendo contatado com ela, e ela não está atendendo a ligação. Quando as pessoas fazem o seu cadastro na Secretaria de Saúde, é solicitado o seu próprio número de contato e mais 2 contatos. Pode ser da mãe, do pai, da irmã, da vizinha, de quem a pessoa queira deixar. Pasme que, às vezes, nenhum desses 3 contatos atende. Continuando, proctologistas, 248 é o número que consta na fila que foi apresentada aqui na segunda-feira. Destes, a primeira consulta, 159 pacientes já passaram ou pelo médico da Unidade Básica de Saúde ou pelo ESF. Esse número de 248 aqui, eu vou aumentar ele para 494. 494 pacientes que voltaram com o exame de colonoscopia e estão sendo atendidos. A próxima situação aqui, ressonância magnética, onde tem 547 pacientes na fila. Hoje, dia 24 de agosto, 575 estão na fila. Existe uma variedade muito grande de pacientes, né? E esses números a gente tem que ter cuidado, porque todo dia eles estão mudando.
mas hoje são 575 na fila. Os exames estão represados desde fevereiro. Quem tem prioridade, isso é bastante importante. Quando o médico faz um atendimento e já na consulta ele detecta algum tipo de prioridade, alguma suspeita mais grave, esse paciente é encaminhado de forma urgente e ele vai para uma fila de urgentes, não fica na fila geral, porque tem aquela fila que é dos exames necessários de rotinas para confirmação, enfim, aqueles que são recomendados serem feitos, e aqueles que são de urgência. Os de urgência, muitas vezes, são feitos de um dia para o outro, depende da especialidade. Eu mesma atendi agora, questão de 10, 12 dias, 15 dias, talvez, uma pessoa que estava com um problema de exame de mamografia com a indicação de urgência. Eu disse para ela, vai até a Secretaria de Saúde e conversa lá, porque eles têm um atendimento prioritário. Em 7 dias, ela fez o exame. O próximo aqui, ressonância magnética. Perdão, aqui pode passar, Johnny. Aqui é só um gráfico que eu não vou falar a respeito dele. Próximo item, radiografia. 3.189 pessoas estão lá na lista apresentada na segunda-feira. Esses dados, e aqui é ruim, porque por isso que eu falo, às vezes a gente precisa confirmar esses números, eles estão desatualizados. Por quê? Hoje, o que de fato tem na fila são 550 pessoas que estão esperando ser laudado o exame. Ou seja, elas já fizeram o exame e estão esperando ser feito o laudo. Esse número de pessoas que consta ali esperando radiografia são pessoas que estão duplicados, são pacientes que buscaram a requisição e não fizeram o exame, e são pessoas que estão sendo contatadas para buscar a sua autorização para o exame e também não responde à chamada da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde ela tem esses números aí de forma detalhada. Aqui eu trouxe ela de forma bem genérica, mas ela tem de forma detalhada. Aqui eu quero fazer um parênteses, que agora está fazendo praticamente 2 anos, fará em outubro, que o município colocou em funcionamento o aparelho de raio-x, a finada secretária Carmen, né, acabou conseguindo colocar esse aparelho de raio-x, que estava há um bom tempo, né, parado, e desde então não há problemas com exames de radiografia. Próximo item ali, nós vamos falar sobre mamografia. Mamografia, a fila é de 1.760 exames, assim como foi apresentado na segunda-feira. O mais antigo para atendimento é do mês de fevereiro deste ano. E a espera, então, está em média de 6 meses. Lembrando que existe aquela fila dos urgentes, que é o exemplo que eu dei daquela senhora que me procurou para falar, foi até a Secretaria de Saúde e foi atendida em 7 dias. Então, sabemos que o exame de mamografia ele é orientado para que as mulheres façam, após determinada idade, todos os anos, como rotina. Nem todos eles são urgentes. Rotina, se eu fizer esse mês, ou mês que vem, ou daqui 3 meses, não vai ter problema. A não ser que exista alguma suspeita, aí sim vai para essa fila de urgentes e é atendido de forma imediata. Neurologia é o maior problema que nós temos na cidade. Essa especialidade aqui, nós tivemos um concurso realizado há pouco tempo, 3 especialistas passaram nesse concurso, nenhum deles aceitou assumir aqui na cidade de São Bento do Sul. Foi feito um processo seletivo e não houve nenhum inscrito. Então, os pacientes de neurologia estão sendo encaminhados através de convênio, né, da regulação do Estado, que é o CISREG, estão indo para a Mafra, principalmente, né, mas é o CISREG que determina para onde ir. Então, este é, sim, um grande problema e não se tem uma solução a tão curto prazo. Oftalmologia, eu quero falar sobre oftalmologia. Não foi falado na segunda-feira aqui, mas eu acho que seja importante a gente colocar aqui também, que de abril a agosto deste ano foram atendidos 850 pessoas. Era uma fila represada, estava bastante tempo parada, mas nessa média de atendimento, a fila será zerada até dezembro, considerando junto aquela média de pessoas que entram com exames. Então, considerando a fila represada, mais a média que entra todo mês, em dezembro estará zerada esta fila, esperamos que de fato ocorra. Nós temos que levar em consideração algumas coisas.
Nós tivemos um aumento de médicos desde meados do ano passado, que é o atendimento com horários estendidos. Daí, ok, nem todos esses médicos dão a requisição de exame, mas eles fazem atendimentos e sobra mais tempo para os médicos da família, do SF, da Unidade Básica de Saúde, e estes, sim, encaminham para os exames. Então, há um volume de exame muito maior do que existia até meados do ano passado. Um ponto. Nós temos que considerar o Covid, que após o Covid, as pessoas estão procurando mais o sistema de saúde e pedindo, sendo necessário, mais exames. O vereador Paulo quer uma parte? Sim, vereadora, o que me chamou a atenção foi, acho que a radiografia, porque os números que foram apresentados na sessão passada parecem totalmente diferentes, né? Sim, foi apresentado 3.189. Pois é, e ali 550 estão esperando para serem laudados e não há fila porque o município agora tem o seu mas próprio então quem que passou essa informação para o vereador para passar 3.000 e poucas na espera? Eu acho que estava no sistema. Tem um sistema de consulta pública ali no portal da transparência que está lá e está você influencia as pessoas a ficar indignada com uma mentira, né? Então, por isso que quando a gente vê números absurdos, né, é importante que a gente vá confirmar para ter certeza, né? Sim, obrigado, vereador. Vereadora, só me permite, por favor. Desculpe, eu não costumo interromper, mas eu acho que da nossa reunião com esses números, eu vejo que a Secretaria de Saúde precisa urgentemente investir num sistema informatizado unificado, porque são números muito assim díspares, né? E isso realmente cria problema. Desculpe, vereadora. Eu vou pedir que a presidente me reponha esse tempinho, porque eu quero finalizar essa fala aqui para não ficar fora. Em outubro deste ano está prevista a troca do sistema de informática, né, o sistema de tecnologia da Secretaria de Saúde, substituindo então esse sistema antigo que nós temos e que não tem toda essa integração. Quiçá, a partir de lá, sejam bem melhores essas informações. Eu vou procurar não estender aqui o tempo, e eu falo num outro momento mais a respeito da saúde, mas lembrando que diversas ações estão sendo feitas para a melhoria da saúde, a exemplo da inauguração da clínica de fisioterapia, que também era um problema, que não tínhamos demandas na cidade suficiente, não tinha clínica suficiente para atender a demanda. Tem mais 30 segundos, então, para finalizar. Não, presidente, eu vou, na próxima sessão eu continuo falando, porque, na verdade, tem alguns assuntos a mais ainda. Mas obrigado pela proposta. Boa tarde a todos.